Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma segunda-feira aqui no Inspire-se, trazendo muito conteúdo de valor para melhorar cada dia mais a sua saúde e o seu bem-estar. E no Inspire-se de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o gráfico da obesidade. Você já parou para observar como, com o passar dos anos, as pessoas estão ficando mais obesas? Também vou te ensinar uma receita de granola saudável. E o Dr. Breno estará aqui novamente e nós conversaremos hoje sobre vitiligo. Você sabe o que é isso? Quais as causas? Quais os sintomas? Se tem tratamento ou não? Mas para começar com chave de ouro o Inspire-se hoje, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o frio e o emagrecimento. Você acha que no inverno nós emagrecemos ou engordamos? Fica aqui no Inspire-se que eu vou tirar essa dúvida agora. E aí, no inverno nós engordamos ou emagrecemos? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, ouvido falar sobre a relação do frio, do inverno, com o emagrecimento. Será que tem alguma coisa a ver? Será que realmente no inverno a gente emagrece ou a gente engorda mais? E a resposta é sim. Se você está buscando emagrecer, se você está buscando ter um gasto energético maior, o frio ele pode te auxiliar no emagrecimento. No inverno, nosso corpo naturalmente ele acaba gastando mais energia, você sabia disso? Por quê? No inverno, nós temos uma temperatura normal do nosso corpo, que é 35, 36 graus, enfim, variando, né, do dia, se a gente está fazendo uma atividade física, enfim. Mas é uma média, uma homeostasia, então é uma média de temperatura que o nosso corpo tem. No inverno, por causa das baixas temperaturas, o nosso corpo acaba caindo um pouco mais a temperatura. Isso faz com que, naturalmente, o nosso corpo comece a trabalhar para conseguir manter a nossa temperatura normal, entre 35 e 36 graus Celsius. Então, ele começa a trabalhar mais. E o nosso corpo, quando trabalha mais, ele produz mais energia. E a produção de energia nada mais é do que gasto de calorias. Só que o que acontece muito no inverno? Por mais que o nosso corpo está gastando mais energia, nós acabamos consumindo mais calorias. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente está gastando mais, o inverno faz com que a gente consuma mais calorias. Calorias como chocolate quente, uma massa, vinhozinho para esquentar. E isso faz com que compense. Então, o que o nosso corpo está trabalhando para esquentar e gastando mais energia, às vezes a gente está compensando na alimentação. Então, por isso, muito cuidado também com o inverno. Use o frio a seu favor no emagrecimento. Tenha uma alimentação mais saudável, já inicie atividade física agora, que o frio vai te ajudar a emagrecer um pouquinho mais, tá? Teu corpo naturalmente vai gastar mais energia para manter a tua temperatura, tá? Então, pode comer de vez em quando o que você gosta no final de semana, mas muito cuidado com os exageros, tá bom? E daqui a pouquinho eu estou de volta aqui e eu vou te ensinar uma receita maravilhosa de granola caseira para você fazer aí na sua casa com algumas coisas que eu tenho certeza que você tem. Ela fica uma delícia, é prática, enfim, eu tenho certeza que você vai amar. Te aguardo! Hoje eu vou fazer uma granola caseira, tá? Só vai precisar de algumas coisas que você talvez já tenha em casa. Você pode incrementar, pode colocar coisas que você tem em casa, que tá lá parado, tá? Do seu jeitinho, tá? E você pode colocar coisas que você gosta, tá? Eu vou colocar aqui algumas coisas que eu gosto, mas você pode colocar coisas que você gosta na sua granola, tá bom? Então, se alguma dessas coisas que eu colocar aqui hoje você não gosta, ou se você gosta de outra coisa, você pode incrementar. Então, nós vamos precisar, para começar, tá? De aveia, tá? Eu gosto da aveia para fazer a granola, ela em flocos grossos, tá? Então, você pode ver aqui, ó, ela é bem grossa, tá? Mas não tem problema se você fizer em flocos finos, tá? Não tem problema nenhum, tá? Mas eu gosto assim, eu acho que dá uma granola um pouco mais grossa, sabe? Eu acho que dá um aspecto melhor, fica um pouco mais gostoso. Tá? Nós vamos precisar também de nozes, que eu adoro. Se você não gosta de nozes, você pode pôr castanha,
pode incrementar do jeito que você gosta, tá? Eu vou colocar também semente de abóbora. Essa daqui que eu vou usar hoje, ela tem uma pegada um pouquinho salgada, tá? Então ela tem um gostinho mais salgado. Então eu gosto dessa pegada meio agridoce, tá? Então esse salgadinho com uma mistura de doce, eu gosto bastante. Mas se você não gosta, você pode usar uma semente sem sabor, tá? Ou algum outro tipo de semente. Eu gosto bastante da semente de abóbora, eu acho que ela tem baixa caloria e ela também é muito saudável, tá? Tem bastante fibras, enfim. Então é bem legal pra gente incluir nessa granola, tá bom? Vou usar aqui também, eu vou usar aqui o nosso óleo de coco, tá? Então aqui eu já tô com ele aquecido, tá? Então se você tem ele em casa e ele já tá numa consistência um pouquinho mais pastosa, você não precisa aquecer. Senão você aquece um pouquinho, tá? Pra ele ficar assim, mais fácil da gente misturar na hora que a gente for misturar todos os ingredientes, tá bom? Vou usar também mel, tá? Então, veja algum mel orgânico aí, algum mel da sua preferência. Eu gosto de mel que seja sempre mais orgânico, tá? E algumas frutas, tá? Algumas frutas desidratadas e secas. Quais? Da sua preferência, tá? Hoje aqui a gente tá usando avelã, a gente tá usando também a uva passa, tá? E damasco, tá? Mas você vai ver o que você gosta mais para colocar. Se você não gosta, também não tem problema. Você não precisa colocar, tá bom? Isso é a gosto. Eu gosto, eu uso. Se eu não gosto, você também não precisa usar, tá? Então, para começar, para a gente fazer a nossa granola, a gente precisa misturar todos os ingredientes, tirando as nossas frutas que já estão secas e desidratadas, que a gente vai misturar por último, tá? Então, nós vamos pegar a nossa aveia. Qual quantidade? Aí vai variar da quantidade que você vai querer servir, tá? Aqui eu tô com 4 colheres cheias de aveia em flocos grossos, tá? E vai dar uma quantidade legal. E você pode armazenar em até 10 dias, tá? Então, se você deixar bem fechadinho num potinho, não tem problema, não vai estragar. Em até 10 dias. Passando isso, aí você tem que descartar, porque essa é uma granola que não tem nenhum tipo de conservante, enfim. Então, você fez na sua casa, ela é bem orgânica. Então, se você deixar muitos dias ali fora, né, ela vai acabar estragando. Então, vamos lá. Coloquei as minhas 4 colheres de aveia, flocos grossos. Vou pegar um pouco, tá? Não precisa ser muito, vai do seu gosto. Das minhas sementes de abóbora, vai do seu gosto, se você gosta de mais ou de menos, tá? Vou misturar aqui na minha aveia. E aí, eu já venho com a minha nozes, tá? Eu gosto de quebrar a nozes, tá? Pra ela ficar uns pedacinhos menores. Mas se você gosta de deixar ela grande, inteira, também não tem problema. Vai do seu gosto, tá? Então, a gente vem quebrando aqui. Tá? A gente quebra. Então, eu vou colocar... Eu gosto bastante de nozes, então eu vou colocar bastante. Então, a gente coloca tudo aqui, coloca... E aí, a gente mistura também, tá? Então, já vai misturando. Mistura tudo. Se você quiser aqui colocar um pouco de canela, cacau, incrementar um pouquinho, fique à vontade, tá? Se colocar um pouquinho de cacau, se você quiser colocar umas lascas de coco, também fica uma delícia, tá? Então, incremente do seu jeitinho, tá? E aí, quando já tá bem misturado, ó, a gente vem com o óleo de coco, tá? Despeja o óleo de coco aqui, tá? E mistura, tá? O óleo de coco vai ajudar a dar liga pra isso tudo, tá? Então, a gente vem, mistura aqui. 2 colheres cheias de óleo de coco, tá? É o ideal aqui para 4 colheres de aveia. Mistura bem. Ó, ela já começa a pegar liga, tá? E aí, nesse momento, quando já tá bem misturado, então tem que misturar bem antes de colocar o mel, tá? Nesse momento, a gente vem com o mel, tá? Se você gosta mais doce, mais mel. Se você gosta de sentir aquele agridoce, que é por causa da semente, você põe um pouquinho menos, tá? Mas você joga um pouco de mel aqui e mistura, tá? Então, se você gosta um pouquinho mais, tá? Mas eu acho que essa é uma quantidade ideal, porque quando a gente for assar, vocês vão ver que o mel ele vai dissolver um pouquinho, tá? E aí a gente mistura bem, tá? Tem que pegar em tudo,
tá, gente? Então, vocês coloquem aqui e misturem bem. Tem que pegar mel, tem que pegar em tudo, em todos os ingredientes aqui, em todas as sementes, tá? E eu amo a aveia, tá? Porque a aveia, ela é um carboidrato com baixo teor glicêmico, tá? Ela tem muita fibra, então ela é um carboidrato muito legal para incluir, tá? Ela também faz bem pro intestino. E assim, tem gente que tem dificuldade de comer a aveia, né? E assim fica um pouquinho mais prático, mais fácil de você ingerir a aveia, tá? E aí a gente mistura. Olha como fica. Bem misturado, ó. Nesse aspecto. Quando chegou nesse aspecto aqui, ó, que ela tá bem grudenta, ó, vocês podem ver que tá bem grudenta, ó. Quando chegou nesse aspecto aqui, vocês vão colocar numa vasilha que pode ir ao forno, tá? E vocês vão despejar na vasilha e vão deixar no forno já pré-aquecido a 180 graus por 10 minutinhos. Deu 10 minutinhos, vocês vão lá, mexam, tirem a sua granola do forno, dá uma mexida para as que estão embaixo, ali as sementes que estão embaixo subir, e aí você assa mais em torno de uns 10, 15 minutinhos, tá? Vocês vão ver que ela vai tostar bem, ela vai mudar de cor, ela vai ficar até mais escura, tá? Então isso porque você coloca ali, ela dá aquela tostada dentro do forno, tá? Então agora eu vou despejar isso aqui dentro de uma vasilha, e eu vou levar ao forno e daqui a pouquinho eu volto aqui para mostrar para vocês como ficou. E aí nós vamos misturar as nossas frutinhas que já estão secas aqui aguardando, tá? Então eu vou lá colocar o forno e já volto. E agora eu já tirei do forno, então eu deixei 10 minutinhos de um lado, tirei do forno, dei uma mexidinha e deixei mais 10 minutinhos. Se você gosta um pouquinho mais torrado, que é o meu caso, você pode aumentar um pouquinho a temperatura do forno ou deixar alguns minutinhos a mais, tá? Então eu deixei 10 minutinhos de um lado, 10 do outro e mais 10 para dar uma boa tostadinha, tá? Que eu gosto, tá? Se você gosta um pouquinho menos, deixa só pegar aquele aspecto um pouquinho mais queimadinho, né? Um pouquinho mais assado. E aí você já pode tirar, tá? Se você gosta um pouquinho mais passado, que é o meu caso, aí você deixa um pouquinho mais, tá? Quando a gente tira do forno, tá dessa forma aqui, aí a gente pode vir com as nossas frutinhas secas, tá? E misturar aqui, tá? Então você vem com as frutinhas secas e mistura a quantidade que você gosta, tá? Então se você gosta um pouquinho mais, se não um pouquinho menos. E aí você mistura bem e tá pronta a sua granola caseira. Gente, fica uma delícia, tá? É prático, você pode servir na sua casa, você pode misturar em um iogurte natural, que eu já falei que é um alimento que eu amo, que ele é super completo, super versátil, tá? E você pode servir pro seu filho, com certeza é muito mais saudável do que outros alimentos altamente industrializados, tá? Eu vou provar agora aqui com vocês. Vamos ver se essa granola realmente ficou uma granola de chefe. Vamos ver. Vou provar aqui com vocês. Gente, ficou muito boa. Verdade. Simplesmente façam. Vale muito a pena. E além de ser gostoso, saudável. Provavelmente, às vezes, você tem uma aveia na sua casa que tá esquecida lá. Você não tá usando, não sabe como que usar, não sabe como introduzir a aveia nos alimentos. Essa daqui é uma forma, tá? Uma forma gostosa, fácil, versátil, tá? Lembrando mais uma vez, se você fizer e quiser armazenar, por até 10 dias você pode deixar bem fechadinho num pote que não vai estragar. Passado disso é bom você descartar, tá? Não tem nenhum tipo de conservante, então é bem natural, bem orgânica, então acaba estragando com o passar dos dias, tá? Eu tenho certeza que você vai amar, faça para servir aí na sua casa. E depois me manda lá no Instagram que você fez. Eu vou amar ver você se inspirando aqui com as nossas receitinhas do Inspire-se. E falando em alimentação saudável, eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre o gráfico da obesidade. O que você imagina, como você imagina que a população estará em 2035? Você tem uma previsão? Você tem a sua opinião sobre isso? Eu vou falar um pouquinho mais qual que é a opinião dos pesquisadores sobre a população e a obesidade em 2035. Vocês já pararam para analisar como a população está ficando mais obesa?
E isso não sou eu que estou dizendo, são os gráficos, são os estudos. A cada ano que passa, a população está ficando mais sobrepeso ou com obesidade. Eu quero que vocês olhem esse gráfico que a gente vai deixar agora aqui na tela, para vocês verem a mudança corporal da população com o passar dos anos. Como que cada ano a população vem ganhando mais peso. E isso tem várias explicações. A primeira delas é a nossa alimentação. Hoje em dia a nossa alimentação ela é mais industrializada, ela é muito mais calórica e nós somos seres muito mais sedentários por conta da tecnologia nos dias atuais. Coisa que há uns anos atrás os nossos antepassados, eles buscavam um alimento, faziam um plantio, eles não tinham iFood, né, para pedir o que eles querem comer na hora que eles querem comer. E isso foi fazendo com que a população começasse a armazenar mais gordura. Só que está um gráfico crescente. Vocês podem olhar esse gráfico. Até o ano de 2035, metade da população vai ser obesa. Isso é um dado muito preocupante. É muito preocupante. Onde vamos parar? Nós sabemos que a obesidade ela é preocupante. A obesidade ela desencadeia outros problemas. Ela desencadeia problemas crônicos, ela desencadeia problemas inflamatórios, de pele, enfim. A obesidade ela é muito preocupante. Então, nós precisamos ter um olhar para isso. Eu, como profissional da saúde, você, se você é mãe, para o seu marido, enfim, a gente precisa ter um olhar para isso. Tentar evitar isso, porque a obesidade ela não é fácil, tá? E ela tem sim como evitar, como ser evitada. Então, se você tem filho, se você vê que ele já está, né, com um pouco mais de peso, ideal que você coloque ele já num esporte, uma atividade física, para evitar, porque os gráficos mostram que a obesidade só está crescendo e só vai crescer a cada dia. Então, o ideal é que a gente consiga evitar, tá? A obesidade não é fácil. Depois de alguns anos que você é obeso, é um pouco mais difícil você sair desse estado. Não é impossível, é super possível, mas tem que ter bastante determinação e bastante força de vontade, tá? O pior da obesidade não é o aspecto estético, tá? Não é o aspecto físico. É os problemas internos que ela pode causar. É o que ela pode levar. Infarto agudo, AVC, problemas crônicos e afins, tá? Então, muito cuidado. O gráfico está aumentando. Então, se você tem aí alguém da família que está nesse estado, tente ajudar, tente orientar aí para uma atividade física, enfim. Isso é o ideal para a gente evitar com que essa população aumente cada vez mais esse nível de obesidade, que é algo que já vem acontecendo, é o que todos os estudos mostram que vão acontecer. Também, alguns problemas genéticos, a gente sabe. Mas os maiores problemas que levam a termos uma obesidade não é a genética, tá? É a epigenética, que são duas coisas diferentes, tá? Genética é o quê? Eu tenho genes que eu herdei, né? Células, características que eu herdei do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, que tá tudo aqui em mim, tá? Mas a maioria das doenças, elas não são genéticas, elas são epigenéticas. E qual é a diferença? Então, a epigenética é o seguinte: minha mãe a vida inteira comeu pão de manhã, pão no almoço, pão à tarde, pão à noite. Para mim, naturalmente, que vi aquilo muito tempo acontecendo, para mim aquilo se tornou normal. Pão de manhã, pão à tarde, pão à noite, pão em todas as refeições. E aquilo acabou se tornando normal. Então, na minha cabeça, na minha epigenética, aquilo não é algo anormal, aquilo não é algo que vai me fazer mal. Então, eu não tenho essa consciência. Isso é a epigenética. Quando você herda algum hábito da sua família, dos seus familiares, e você não tem nem consciência que aquilo pode te fazer mal por algum motivo, tá? Então, por isso, minha mãe tinha diabetes. Se não for uma diabetes, né, é um problema genético, minha mãe tinha diabetes. Porque eu vou ter diabetes? Não. Não quer dizer que você vai ter. Você vai ter se você tiver hábitos como ela tinha. Meu pai tinha problema de colesterol, então eu vou ter problema de colesterol. Isso não é verdade também. Só se você continuar tendo hábitos que levaram ele a ter um colesterol alto, tá? Minha mãe tinha pressão alta, eu vou ter pressão alta. Também não é verdade, tá? Você vai ter se você tiver aqueles hábitos que a sua mãe tinha, de não se alimentar bem, não fazer atividade física, tá? Porque a epigenética você pode mudar.
Então seja você a pessoa que vai mudar essa epigenética na sua família e passar hábitos mais saudáveis para os seus filhos. E daqui a pouquinho nós estamos de volta e quem vai estar aqui comigo é o Dr. Breno. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre a doença vitiligo. Você conhece? Já ouviu falar? Sabe o que é isso? Então fica aqui que a gente vai tirar todas as dúvidas agora. E mais uma semana aqui com o Dr. Breno, aqui no Inspire-se. E como prometido na semana passada, vamos falar um pouco mais sobre vitiligo hoje aqui no Inspire-se, né, doutor? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, prazer sempre estar aqui. Doutor, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho mais sobre o que é o vitiligo. Então, muitas pessoas, a gente vai deixar algumas imagens aqui para as pessoas entenderem um pouquinho mais. Mas o que é ele? Assim, num termo mais técnico mesmo. Perfeito. Vitiligo é uma doença autoimune, onde eu ataco as células que produzem a cor da pele, a melanina. Então, eu tenho uma doença, meus anticorpos, processos inflamatórios que vão atingir o melanócito, que é a célula que produz a cor da pele, a quantidade de cor da pele. A partir daí eu começo a despigmentar, eu começo a ficar com a pele sem cor. Isso pode ser também localizado, pode ser muito impactante na face, nas áreas expostas. Eu posso ter em lesões em lugares escondidos, então lesões genitais, que constrange, mas não é tão exposta. Ou eu posso ter um quadro também generalizado, que leva à perda praticamente quase toda. Então eu vou ter essas diferenças entre lugares localizados, como ao longo dos nervos, que a gente chama de metaméria, ou vou perder quase 80%, 90% do corpo. Aí a visão fica diferente. Hoje se teve a discussão com Michael Jackson, né? Que ele despigmentou todo o corpo, porque valeria muito mais a pena ele tirar o excesso. O que ficou de excesso foi a cor natural, e aí ele tinha grande despigmentação. Muitas vezes vale a pena desbotar a pele para diminuir, pessoas claras que ficam com vitiligo, e esse vitiligo está generalizado. E, doutor, existe uma causa específica ou não? Existe, o que? Eu crio algo que destrói meu melanócito. Eu posso ter só isso, então, e aí vai se manejar, ou eu posso ter uma doença autoimune associada que possa estar junto com o vitiligo. Então, a questão às vezes é só o impacto clínico, estético, de ter aquela falha que incomoda muito, mas eu posso ter uma doença autoimune, uma doença inflamatória associada ao vitiligo. Eu devo manejar também, ou investigar, se eu tenho uma doença no intestino, uma doença inflamatória, uma doença reumatológica, uma doença, um reumatismo, algo que possa estar associado. E, doutor, a gente consegue melhorar ou frear o vitiligo? Por exemplo, a pessoa tem o vitiligo, para fazer com que não aumente, digamos, a quantidade de manchas claras pelo corpo. Existe isso ou não no tratamento? Existem vários tipos de tratamento. Então, uma área localizada, eu posso usar o famoso corticoide tópico, Eu posso usar os inibidores da calcinerina, não vai se falar os nomes aqui, mas que também se usa na relação da alopecia areata. Eu posso fazer fototerapia, que é um clássico, aplicação de UV, de ultravioletas, para se estimular a volta da cor da pele. O excimer laser é um tipo de laser de UV, de ultravioleta, que estimula. Então eu posso fazer estímulos com irritantes para tentar voltar, A grande questão é estimular a borda, que ficou o melanócito, a célula viva, voltar à região e produzir cor. E aí eu tenho os tratamentos sistêmicos, Os tratamentos, medicações imunossupressoras, estimulantes, o uso dos corticoides orais, o uso do metrexate, eu também agora o uso dos antijacs, que agora a gente está se utilizando muito, o tofacitinib e baricitinib, que são os bloqueadores que se utiliza na alopecia areata e entraram com tudo hoje para tentar
diminuir o processo inflamatório para se pensar em voltar à cor da pele, né? Então hoje nós temos uma gama de medicações, né, anti-inflamatórias que tentam o controle. Ou até no paciente com uma grande perda de melanócito, o desbotar, o tirar o excesso, né? Que aí legal. se torna às vezes mais fácil, ele ficou 10% só, né? E aí a partir daí despigmenta, tira o resto da cor para tentar ficar mais homogêneo. Bem legal. Doutor, foi um prazer então ter você aqui com a gente, trazendo aí um pouquinho mais de informação sobre o vitiligo, que é uma patologia que acomete hoje uma porcentagem, mais ou menos, tem uma incidência, assim? Há uma discussão geral, assim, né? Então a incidência, ela é baixa, mas com hoje, né, os problemas, e principalmente a mídia e a exposição, está se vendo mais a possibilidade, mas são ainda, né, patologias dermatológicas de não muita incidência, porém um impacto clínico muito importante, um impacto psicológico. Bem legal. Muito obrigada, doutor. Então foi um prazer ter você aqui com a gente. Semana que vem o doutor tá aqui e vai ter uma convidada aqui com a gente. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre câncer, o tratamento, a cura, tem vacina ou não tem? Então se você tem essa dúvida, semana que vem acompanhe eu, doutor Breno, e a doutora que vai estar aqui com a gente. Só um ponto, nós temos um colega do Rio de Janeiro, o doutor Fabrício Lamy, um parceiro que a gente tenta ter um apoio de pessoas também no Rio de Janeiro para acessar aos antijaques, né, na possibilidade de uma melhora da qualidade de vida das pessoas. Então, o Fabrício no Rio de Janeiro é nosso aliado nesse processo. No tratamento. Bem legal. Doutor, muito obrigada então. Obrigado. Na semana que vem estamos de volta. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o que a gente aplaude, nós atraímos. Às vezes, um colega de trabalho, um amigo, alguém que a gente gosta, conquista alguma coisa, ou chega em algum cargo legal, ou é elogiado por algum motivo, e nós ficamos sentidos, não queremos aplaudir, achamos que nós poderíamos estar naquele lugar, sentimos um certo tipo de ciúmes daquela situação. Achamos que talvez nós não estamos sendo reconhecidos por aquilo ou pelo que nós fazemos. Nós temos que mudar a nossa narrativa, mudar a forma como a gente enxerga aquela situação. Não é porque o outro está sendo aplaudido naquele momento que nós somos ruins ou que nós fomos criticados. Esse pensamento é um pensamento escasso, é um pensamento de vítima e nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Tudo que nós aplaudimos, nós atraímos. Então, quando alguém conquista algo muito especial, realiza um sonho, é elogiado, ganha um aumento, nós precisamos aplaudir aquilo, porque se nós aplaudirmos o nosso colega, aquilo será um imã para nós. Então, pense muito bem no que você aplaude. Será que as suas coisas, a sua vida, você não está sendo elogiado, você não está ganhando coisas novas porque talvez você está dando o seu melhor, você está fazendo, só que você não consegue aplaudir a vitória do outro? Pense um pouco nisso. Será que você pensa na conquista do outro? Será que você dá valor para a conquista do outro? Ou você pensa mais em você, no que você está conquistando, ou na forma como você não está sendo recompensado? Pense muito nisso e pense nas suas atitudes, pense nas atitudes também de quem está ao seu redor. Essa mudança vai mudar completamente sua vida. Nós precisamos aplaudir o que nós queremos atrair. Se você aplaude sucesso, você atrai sucesso. Se você aplaude vitimismo, você atrai vitimismo. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Eu amei estar aqui com vocês mais uma semana, compartilhando muito conteúdo sobre saúde, beleza, bem-estar e contribuindo um pouquinho mais para você chegar na sua melhor versão. Lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesmo. Te espero na semana que vem num programa especial meu aniversário. Você vai cantar parabéns aqui comigo e vamos fazer um bolo de aniversário super especial. Um beijo e até lá!